Olá! Bem-vindos! Nossa imersão de hoje nos leva a um dos textos mais poderosos e, eu diria, enigmáticos da filosofia mundial, o Bhagavad Gita. Um texto fundamental, sem dúvida. E o cenário, ele não podia ser mais tenso. A gente está em Kurukshetra, um campo de batalha. Prestes a explodir. E com um detalhe crucial, né? De um lado um exército, do outro, outro exército. Mas são todos da mesma família. Uma guerra civil? Uma tragédia anunciada. Exato. E o nosso objetivo aqui é ir direto ao coração do conflito, que dá origem a tudo. Não a guerra em si, né? Não a guerra, mas a crise que explode dentro do maior guerreiro de todos, Arjuna, e o diálogo que ele tem com o cocheiro dele, que é Krishna. Um diálogo que muda tudo. A gente vai tentar entender juntos o que está por trás dessa conversa inicial, que afinal é a base de todo o ensinamento. Vamos então para esse campo de batalha. Capítulo 1. Dá quase pra ouvir o som dos búzios, sabe? Atenção no ar. 2 exércitos gigantescos frente a frente. E Arjuna, o herói, o arqueiro que era tido como invencível, ele pede para Krishna. Uma coisa bem específica. Sim, leve minha carruagem para o meio dos 2 exércitos. Eu quero ver quem está aqui pronto para lutar. E esse momento, esse pedido é o gatilho de toda a obra. Por quê? Porque quando Arjuna olha para as fileiras inimigas, ele não vê, soldados anônimos ou inimigos abstratos. Ele vê rostos conhecidos. Ele vê rostos conhecidíssimos. Ele vê o avô dele, Bhishma, a quem ele ama, vê Drona, o mestre que o ensinou a lutar. Ele vê tios, primos, amigos de infância. Naquele instante sabe, a ideia de uma guerra justa simplesmente desmorona. E o que sobra? O que sobra é a realidade. Concreta. Horrível de ter que matar as pessoas que formam o mundo dele. É uma virada de chave brutal, não é? A guerra deixa de ser um conceito e vira... Uma tragédia familiar, ali na frente dele. E o texto descreve isso de um jeito muito visceral. Arjuna começa a tremer, a boca seca. O corpo dele reage. Sim, e ele diz algo como: Krishna, meu arco está caindo da minha mão. Eu não vejo bem algum em matar meus próprios parentes. De que vale um reino ou prazeres ou a própria vida se aqueles para quem a gente deseja tudo isso estão aqui prestes a morrer? É o colapso do propósito. Total. E aí ele desaba, larga o arco e fala: eu não luto. E é fundamental a gente entender que isso não é covardia. Não é simplesmente medo de morrer. Não, claro. É uma crise moral. Existencial, profundíssima. Arjuna está paralisado pela dor do afeto. Ele questiona a lógica toda do dever, né? Exato. A pergunta dele é universal. Qual é o sentido da ação se o resultado dela parece destruir a própria base do que dá sentido à vida? E é por isso que se fala que Kurukshetra é uma metáfora. Exatamente. O campo de batalha físico simboliza a nossa própria consciência. É o campo interno onde todos nós travamos nossas batalhas. Entre o dever e o afeto. Entre o que o mundo exige, nosso dever, e o que o nosso coração sente. Certo. E depois desse colapso total do Arjuna, a gente esperaria, uma palavra de consolo, né? Um abraço de Krishna. Seria o esperado. Mas o que vem é um choque. A resposta dele é incrivelmente dura. É muito dura. Ele basicamente chama Arjuna de fraco. Diz que essa compaixão é mesquinha e fala: levanta-te. Por que essa abordagem tão amor bruto no momento desses? Porque Krishna percebe uma coisa muito sutil. Ele vê que a compaixão do Arjuna naquele momento não nasce da sabedoria. Ela nasce do ego. Como assim? Arjuna não está sofrendo só pelos outros. Ele está sofrendo pela sua perda, pela sua dor, pela ideia de como ele vai viver num mundo sem essas pessoas. Ah, entendi. É uma dor autocentrada. Exatamente. É uma dor centrada na identidade dele. E Krishna precisa quebrar essa perspectiva egocêntrica. Imediatamente. Ele não está falando com o sobrinho em prantos. Ele está tentando despertar a alma eterna que esqueceu quem é. O primeiro passo do remédio é tirar o paciente do estado de autopiedade. Ok. E qual é o primeiro passo para sair desse estado? Onde que Krishna começa essa reconstrução? Ele vai direto na raiz do problema, a identificação do Arjuna com o que é passageiro. E aqui vem o primeiro e mais fundamental ensinamento do Gita, a base de tudo.
que é... A distinção radical entre o corpo, que é material, temporário, e a alma, o Atman, que é eterna, indestrutível. É, quando ele diz aquela frase... Os sábios não se lamentam nem pelos vivos, nem pelos mortos. É uma frase que muda tudo. E logo depois ele complementa. Para a alma, não há nascimento nem morte. Ela é não nascida, eterna, original. Ela não morre quando o corpo morre. E tem aquela analogia que é muito famosa, né? E que deixa tudo mais claro. Ele diz que a alma só descarta corpos gastos. E reste corpos novos. Exato. Como a gente troca de roupa. Essa ideia de que o corpo é só uma vestimenta é uma virada de perspectiva total. Tira o foco do drama da perda física, sabe? Tira completamente. O que é fascinante é como essa única ideia não resolve o problema de Arjuna. Ela o dissolve. Certo. Krishna mostra que essa premissa é falsa. A essência deles, o eu verdadeiro, não pode ser aniquilado. Ele não diz, não se preocupe, eles vão para um lugar melhor. Não. É muito mais profundo. É muito mais profundo. Ele diz, você está confundindo a roupa com a pessoa. Ao estabelecer a natureza eterna da alma, ele muda o enquadramento da questão. O dilema deixa de ser, como posso matar meus parentes? E passa a ser... Qual é a natureza da ação correta num universo onde o eu verdadeiro é imortal? Certo, essa mudança de perspectiva é gigante, mas ainda não resolve o problema prático do Arjuna. Não, ainda. Ele continua sendo um soldado num campo de batalha com um arco na mão. Ok, a alma é imortal, mas... E agora? O que ele deve fazer? É aí que Krishna introduz o conceito de Dharma. Dharma. Uma palavra complexa. Bem complexa. Mas aqui a gente pode entender como o dever justo, o propósito correto de cada um dentro da ordem cósmica. E qual era o Dharma de Arjuna? Para Arjuna, que é da classe dos guerreiros, os kshatriyas, o Dharma dele é lutar numa guerra que é considerada justa. Krishna argumenta que fugir da batalha agora não seria um ato de paz. Seria uma negligência. Uma negligência. Uma falha em cumprir o papel dele no mundo, o que geraria desonra e um karma negativo. Ele precisa agir. A questão é como agir. E a resposta para o como é o famoso Karma Yoga, né? A yoga da ação. Que é o coração do ensinamento do Gita, especialmente no capítulo 3. É aqui que vem uma das frases mais citadas e, nossa, talvez uma das mais difíceis de aplicar na vida. Com certeza. Você tem direito à ação, mas não aos frutos da ação. E ele continua. Nunca se considere a causa dos resultados, nem se apegue a não cumprir seu dever. É uma instrução que soa como um paradoxo. Totalmente. Porque a gente age justamente pensando no resultado, certo? Eu trabalho para receber o salário, estudo para passar na prova. É o nosso modo padrão de operar. Como é possível agir com toda a sua força e, ao mesmo tempo, ser indiferente ao resultado? Parece sobre-humano. Parece, mas é a chave para a liberdade. Vamos tentar traduzir isso. Krishna não está pedindo uma ação apática. Ou desleixada. Pelo contrário. Pelo contrário. Ele pede excelência na ação. Dê o seu melhor, mas o sofrimento não vem da ação em si. Ele vem do nosso apego neurótico ao resultado. Certo. A ansiedade antes de uma apresentação. Não é sobre a apresentação, é sobre e se eu for mal. A frustração depois de um projeto não é sobre o trabalho feito, é sobre não tive o reconhecimento que eu esperava. Faz todo sentido. Krishna propõe uma cirurgia interna. Desvincular a qualidade da sua ação da sua dependência emocional pelo resultado. Então o foco muda do o que eu vou ganhar com isso para qual é a coisa certa a se fazer agora e como posso fazê-la da melhor forma possível. A recompensa passa a ser a própria ação correta. Exatamente, e não o que vem depois. A ação deixa de ser um meio para um fim egoísta e se torna um fim em si mesma, uma oferenda. É o que ele chama de yajna, ou sacrifício. Você age para sustentar a ordem do mundo. Isso, para cumprir seu dharma, e libera o universo para cuidar dos resultados. Isso transcende o ego, que é a fonte de todo sofrimento. A agonia de Arjuna vinha do ego dele. Vinha, eu sou sobrinho, eu sou amigo, e do apego aos resultados. Se eu lutar, eu serei infeliz. Ao agir desapegado dos frutos, ele se liberta dessa escravidão. E Krishna aponta um inimigo claro para essa atitude, né? Claríssimo. É o desejo egoísta, a luxúria. Ele descreve como uma força que tudo devora e que nos aprisiona nesse ciclo de ação e reação.
Ok, isso é muito profundo. Agir pelo dever sem se prender ao resultado. Mas uma ação assim, puramente baseada no dever, não corre o risco de se tornar uma coisa fria, mecânica? Perfeito. Tipo um robô agindo sem coração, uma pessoa que só cumpre ordens? Essa é a pergunta perfeita. E é exatamente para onde o ensinamento de Krishna avança. A ação desapegada não pode ser uma ação cega. Ela precisa ser iluminada. Iluminada pelo quê? Pelo conhecimento. E aqui ele começa a introduzir o segundo caminho, o Jnana Yoga, a yoga do conhecimento. Ele explora mais isso nos capítulos 4 e 7. O Karma Yoga precisa da luz do Jnana Yoga para ser completo. E que conhecimento é esse? Não é um conhecimento de livros, eu imagino. Não, de forma alguma. É o conhecimento da realidade última. É a compreensão da natureza transcendental de tudo que existe. É Arjuna entender que Krishna não é só seu amigo e cocheiro. Mas a fonte de tudo. A fonte de todo o universo. A verdade absoluta. No capítulo 7, Krishna diz algo espantoso. Não há verdade superior a mim. Tudo repousa em mim como pérolas num cordão. Uau! Ter esse conhecimento é começar a ver a presença divina em todos os seres, inclusive naqueles do exército inimigo. E essa visão muda a ação. Transforma radicalmente. Você não está mais lutando contra outros. Você está participando de um drama cósmico. Entendi. O conhecimento dá o contexto, o porquê por trás da ação. Mas ainda me parece um pouco intelectual, sabe? A gente tem a ação correta, o Karma Yoga, e o conhecimento correto, Jnana Yoga. Isso já não basta para evitar que a pessoa se torne um intelectual frio, distante da vida? Quase. Falta o que une os dois. Falta o coração. Ah, E é aí que Krishna, sutilmente no início e com mais força depois, introduz o terceiro caminho, Bhakti Yoga, a yoga da devoção. a devoção. A síntese magistral do Gita está em mostrar que esses três caminhos não são opções excludentes. São pernas de um mesmo tripé. Elas se equilibram. A Bhakti é o que impede o Karma Yoga de ser robótico e o Jnana Yoga de ser pura abstração. E como funciona essa integração na prática? Krishna instrui Arjuna a agir, Karma Yoga, Certo. com o conhecimento da realidade divina, Jnana Yoga, Uhum. mas oferecendo cada ação, cada pensamento, cada resultado a Deus. A Bhakti Yoga. A ação se torna uma oração. Exatamente. O dever deixa de ser um peso e se transforma num ato de amor e entrega. É a devoção que infunde propósito e calor na disciplina da ação e do conhecimento. A ação vira meditação. O conhecimento se torna sagrado. E tudo isso no meio do caos. No meio do caos do mundo. A filosofia é para ser vivida, não para fugir da vida. É uma síntese impressionante, que nasce do desespero de um homem e vira uma filosofia completa para a vida. E pensar que estamos só nos capítulos iniciais. Pois é um convite claro a um estudo contínuo para quem sente esse chamado, explorar materiais que se aprofundam nisso, como os que a gente busca produzir aqui no Metaverbo, pode ser um caminho bem valioso para continuar essa jornada. Sem dúvida. Então, se a gente for resumir o que conversamos até aqui, o Bhagavad Gita começa com uma crise que todo mundo conhece de alguma forma, né? Sim, uma crise universal. Aquele conflito paralisante entre o que o coração sente e o que a razão ou o dever nos diz para fazer. E a solução de Krishna não é um conselho simples. Longe disso, é uma proposta de reprogramação total da nossa consciência. A essência desse ensinamento inicial é: não fuja da sua batalha, do seu Kurukshetra pessoal. Haja, cumpra o seu dever. O seu Dharma. Isso, mas faça isso a partir de um lugar interno diferente. Haja com a consciência firme na realidade de que sua essência é eterna e com o coração desapegado da ansiedade pelos resultados. Deixar de se ver como o autor egoísta da ação. E passar a se ver como um instrumento, participando de uma ordem muito maior. Para fechar, eu queria deixar uma reflexão que vem de uma promessa que Krishna faz a Arjuna, ali no finalzinho do capítulo 2. Ele diz algo como: neste caminho, nenhum esforço é em vão, e um pequeno avanço já protege a pessoa do maior dos medos. É uma frase poderosa. E me faz pensar, o que seria, na nossa vida, esse maior dos medos? E talvez mais importante, o que significaria para cada um hoje dar apenas um pequeno avanço nesse caminho de agir com mais consciência e menos apego?